Bem-vindos ao Mente e iPod. No episódio de hoje iremos tratar do episódio 4 de Ted Lasso, o dia de folga das Greyhounds. E nesse episódio, que pra mim já é o melhor da temporada, conta a história do time. O time tá com panelinhas, né? Cada jogadora quer ficar no seu grupinho. Então as zagueiras só falam com as zagueiras, zagueiro e goleiro, né? O time da parte de defesa. Os meio-campos só falam com os meio-campos e os atacantes só falam com os atacantes, e entre elas tem discussão, briga. E nesse ponto que tem a briga, aparece a briga, é quase a primeira vez que a gente vê de novo o Led Tasso. Esse episódio lembra muito o episódio do Led Tasso lá da primeira temporada. Porque o time tá quebrado com problemas e o Ted tem que meio que resolver esses problemas junto com o time. Então esse episódio é muito, muito, muito bom. Lembra muito... Esse episódio, a galera tinha falado que essa temporada ia lembrar muito a primeira temporada. É um dos primeiros episódios que tem cara da primeira temporada mesmo de Ted Lasso. Eles estão revivendo a primeira temporada nesse time feminino. E por isso que é um soft reboot, essas coisas, né? Nesse episódio vai ter um quiz, né, no bar da May. E aí o Ted leva o time feminino porque elas estão meio que brigadas, né? E ele monta, né, os times de acordo com mistura, né? Cada jogador de uma posição e tudo mais. E aquilo, o quiz faz elas se unirem e tudo mais, mesmo porque tem um cara... Os caras que chegam à final, os caras que estão concorrendo no quiz, eles atacam, né, o time feminino, e isso faz elas se unirem, né? E aí tem a briga, elas vão presas. Esse episódio é realmente muito bom. Tem uma outra subtrama ali com o Roy, né? O Roy tá tentando... ele faz um acordo com a Kenny, porque se ele tivesse 10 encontros... Isso é muito engraçado. Se ele tivesse 10 encontros, eles poderiam voltar a conversar para ele ter certeza que quer ficar com ela. Aí ele começa a ter uns encontros super esquisitos com as mulheres. 3 mulheres seguidas. Aí as mulheres começam a dar dedo do meio pra ele, começam a xingar ele. Isso é muito engraçado, assim. Que as mulheres começam a descobrir que uma vai ter encontro com ele, elas vão ter encontro ao mesmo tempo, não sei o quê. Isso é muito engraçado no episódio. Até que a bartender, né, começa... Porque ela também quer um encontro com ele, você entende isso, né? A bartender quer um encontro com ele, e aí ela começa a avacalhar os encontros dele, né? E aí na hora que ele vai encontrar com a bartender, ele tem uma lesão de joelho, né? A lesão de joelho dele ataca, e aí ele cai, assim. É constrangedor e engraçado, né? Muito bom essa trama do episódio. Não posso... Tem uma mulher que fala assim, não posso ficar com você porque eu tenho que ir ao jogo, né? Eu tenho jogo, não tem como ficar com você. Aí tem uma moça também que ele fala assim, não, eu não quero ficar com você não, eu só tô aqui porque a Kylie mandou e eu tenho que ter 10 encontros, você é o encontro número 5. É muito engraçado isso. Mas deu a entender ali que se não tivesse aquela coisa constrangedora, talvez ele fosse ficar com a bartender, né? Mas não, né? Ele não consegue na hora lá do vamos ver, ele falha. Esse episódio tem coisas muito... Essa parte mais engraçada, eu acho que o episódio tem ali coisas muito sérias de Ted Lasso, aquelas coisas de afirmação, né? Tem muita cena de autoafirmação do time se unir, né? Nesse episódio tem várias cenas que estão no trailer. Nesse episódio que o Ted é preso, né? Eles são presos porque tem uma briga de bar. Eles são presos, as meninas, as jogadoras, e ele e o Coach Bird são presos. E a Coach Alice Tilton também é presa, porque ela entra na briga também com esses caras que falam falando mal do time feminino, né? Esse episódio, assim, muito bom. Tem uma cena muito engraçada que quando ele entra no vestiário, que também é uma cena que tava no trailer, que ele entra com um balde na cabeça e o Coach Burn entra com 2 eles não sabiam se elas estavam de roupa não. Elas estavam vestidas, mas ele tira o balde. E aí quando entra a Coach, ela fala, o que vocês estão fazendo aqui dentro? Você nem sabe se elas estavam vestidas ou não. Não, eu vim aqui resolver a confusão. Aí sai
do vestiário, a goleira lá, né, que eles estão dando um grande destaque, ela vai ter alguma importância muito grande na temporada, eles estão dando muito destaque para ela, alguma coisa muito importante lá no final vai ser com ela. E aí a goleira, você vê só de costas, não mostra, obviamente, mas ela tá nua, né? Ela fala assim, não olhe pra trás, saia do vestiário, agora. Muito engraçado isso. E foi isso, pra mim esse é o melhor episódio da temporada, por enquanto. Eu gostei muito desse episódio, acho que ele tem ali coisas muito boas ali. Eles, por enquanto, abandonaram algumas histórias da temporada. Teve futebol, né? Eles falam que já tá no quarto jogo, né? Foi um assunto do último podcast que eu falei que talvez eles tivessem que correr. Ele fala no momento do episódio lá que elas já tiveram o quarto jogo delas da temporada. Elas ganharam 2, empataram 2. E a temporada já tá rolando, né? Porque eles tinham que mostrar a temporada, né? A temporada tinha que correr, porque tava muito estranho isso. Tava muito lento, né? E agora parece que a série vai entrar em ponto de bala mesmo pra andar, né? A coisa que eles já deram um spoiler do próximo episódio nesse é que elas vão enfrentar o Chelsea pela Copa da Inglaterra, FA Cup, né? E aí o Chelsea é o melhor time. Eu não sei se eles vão trazer o Chelsea mesmo. O Chelsea é um time famoso, até esse time feminino do Chelsea é muito famoso, ganha a Champions League volta e meia aí, né? E aí eles vão dar um destaque para esse time. Eles até falam, esse é o melhor time do país, né? E a gente vai enfrentar eles. E aí quando fala para os jogadores, elas dizem, a gente vai enfrentar o Chelsea. Mas pela sinopse lá do próximo episódio, eu não sei se vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Por exemplo, na sinopse desse episódio eu achava que não ia ter jogo, e teve, entendeu? Essa sinopse às vezes engana desse episódio, né? Quem apareceu nesse episódio eu esqueci. Vou dar um destaque aqui. Que apareceram 2 personagens históricos de Ted Lasso nesse episódio. Os 2 personagens são o Trey Screen. O Trey Screen aparece, ele tem um podcast agora. E a psicóloga. A psicóloga volta nesse episódio. A psicóloga da 2ª temporada, né? Ela volta porque os 2 escreveram livros sobre o Ted Lasso. Então eles estão debatendo ali o Ted Lasso. E eles estão meio que prevendo coisas que o Ted Lasso faz. E aí quando eles falam que o Ted Lasso vai fazer alguma coisa, aparece o Ted Lasso fazendo alguma coisa com o time feminino. Tem isso, tem essa jogada nesse episódio, assim. E aí o podcast fica de fundo, meio que prevendo as coisas que o Ted Lasso vai fazer no episódio. É uma ideia muito legal, assim, porque é meio que a ideia de que a gente está vendo o podcast e vendo o que está acontecendo ali e que como aquilo é a mesma coisa, como o Ted faz aquelas coisas e aquilo dá certo no time no final. Gostei muito dessa participação deles, do Trent Screen, assim, muito divertido. Ele tem um podcast, né? A gente já viu que ele voltou pro jornal lá no episódio no primeiro episódio, porque ele escreve lá a dedicatória pro Jamie Tart, né? Então ele tá no jornal e tá no podcast também, falando sobre essas coisas. A gente não viu essa interação. Não sei se vai ter uma interação do Trent Screen nem da psicóloga lá com o Ted, mas essa história deles estarem no podcast foi legal, meio que voltou a galera, assim. Foi muito bom esse episódio, eu gostei muito dele mesmo. E é o melhor episódio da temporada por enquanto. Acho que foi muito bem, assim, muito bem desenvolvido esse episódio. Faltam 6 episódios agora. Eu estou muito empolgado para esses 6 últimos. Espero que a série siga nesse ritmo. Eu gostei muito do que aconteceu nesse episódio. É um episódio melhor do que o segundo já. O segundo era o melhor episódio até agora. Esse episódio é melhor do que o segundo, porque esse episódio é Ted Lasso na veia, assim. Esse é muito Ted Lasso, assim. É tão Ted Lasso que eu acho que eles brincam. Eles usam o podcast para brincar desse episódio ser muito Ted Lasso. E é isso, espero que vocês gostem, assistam o episódio. Valeu, falou, um abraço.